Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile na área. Hoje o nosso vídeo fala sobre medicina. Na verdade, um raio-x das notas de corte de medicina 2020.1, 2020.2. Para você que vai fazer o Enem de 2020, você que vai concorrer ao SISU de abril, que nós já colocamos o vídeo aqui explicando que o governo já acertou tudo. Você que vai fazer isso, você precisa ter uma estratégia para o SISU. E é isso que a gente vai tentar organizar para você. Mas, Roberto, por que você está fazendo medicina? Galera, o primeiro curso é medicina, mas nós vamos falar de todos os cursos, os mais importantes de todos os estados, tá? Nós vamos falar de cada estado, cada universidade, ou seja, tudo que é de muita importância para vocês. Ou seja, aqui vai ser praticamente um raio-x para quando você estiver lá no SISU, estiver escolhendo lá em abril, você vai ter todas as informações necessárias para que você tenha um bom desempenho e saiba, de uma certa forma, como é que são os cursos, quais são as universidades. Muita gente sai de um estado para o outro, por exemplo. A gente vai falar muito sobre isso, do raio-x de todos os cursos. Mas antes, galera, eu só peço uma coisa. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente. A gente pede muito pouco, né? Só a sua inscrição, somente isso. Você que, por exemplo, vai estar acompanhando a gente, nós estamos fazendo estudo sobre habilidade, nós estamos colocando correção de exercícios, nós estamos fazendo tudo. Vamos colocar agora um simulado do Enem Digital, ou seja, tudo que é de importante para você, te ajudando no Enem, nós estamos fazendo aqui. Bom, galera, mais importante agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da medicina, mas como eu falei, todos os cursos nós vamos colocar aqui. Nós estamos começando com medicina, mas, Roberto, direito é o próximo, por exemplo. Depois vem engenharia, e a gente vai falar de todos os cursos. Você que, por exemplo, quer um curso específico, vem aqui, coloca aqui no comentário assim, Roberto, fala sobre o curso tal. A gente vai falar sobre o curso tal. Bom, galera, olha só. Olha só que interessante, né? Deixa eu ajeitar aqui a minha... Pronto. Olha só que interessante. Bom, primeira coisa é o seguinte, galera. Você está vendo aí que eu estou colocando ampla concorrência. Quem é ampla concorrência? O pessoal das escolas privadas e aqueles de escolas públicas que fizeram parcialmente o ensino médio na escola pública. Aquele cara que entrou na segunda série do ensino médio ou entrou na terceira em escola pública, ele também concorre com ampla concorrência. Entre outros. Por quê? Nós vamos também falar sobre cotas. E aí quando você vai falar assim, pô, mas Roberto, cota, como é que é isso? Cotas, a gente tem várias cotas, em cada estado tem um perfil de cota diferente. Depois nós vamos colocar um vídeo aqui falando um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Às vezes você está sem noção do que você é um aluno cotista, mas não sabe qual a cota que você vai usar. Existem vários tipos de cotas com notas diferenciadas, tá bom? Bom, a gente começa com medicina. Vocês estão vendo aí, ó, aproximadamente 87 cursos de medicina no Brasil. É importante porque muita gente sai do seu estado para fazer faculdade de medicina em um outro estado, principalmente porque as universidades privadas de medicina têm um valor bem salgado. Então, o que acontece? Às vezes, vale a pena você ir para um outro estado. Lá, aluga um apartamento, divide apartamento. Muita gente faz isso. Eu moro no Rio de Janeiro, por exemplo, na UFRJ, muita gente faz isso, vem de outros estados e mora aqui no Rio de Janeiro para fazer a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, galera, olha só. A menor nota de corte de 2020.1 foi da Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte, do Sertão, em Mossoró. Ela teve 753 pontos para você passar em medicina. E aí você começa a entender o seguinte, opa, calma aí, para fazer medicina eu tenho que pensar de uma outra forma. Sim, você tem que se dar bem em todas as áreas, não é aquela específica. Cada universidade, isso é bem importante, uma dica fundamental para vocês. Cada universidade, ela de uma certa forma, ela avisa para você, né, qual é a pontuação X, tipo, o peso que você vai ter em cada área do conhecimento. O UFRJ tem um peso, outras universidades têm pesos diferenciados. E isso é bem importante, porque quando você coloca... Bem, esses pesos já estão organizados pelo SISU, tá? Quando você coloca o peso, a sua nota lá, para a universidade, por exemplo, para a UFES, que é a Universidade do Sertão, né, do Semiárido, você vai ter a nota X. Opa, calma aí, calma aí. Aqui foi a menor nota em 2021. Opa, eu quero ir para o Rio Grande do Norte porque eu tenho família lá. Pronto, olha lá. 20 vagas,
Só que você viu a quantidade de candidatos que a gente tem para essa universidade? 3.065 candidatos optaram pela vaga. Aí muita gente fala assim para mim, Roberto, como é que é isso? Galera, durante o SISU, você vai escolhendo e vai pulando de faculdade em faculdade. Então, às vezes, tem gente que viu lá, a nota não adiantou, ele ficou lá na própria universidade ali, achando que realmente não conseguiria passar, mas ficou na própria universidade. Então, isso é muito importante você analisar esses números, tá? O segundo lugar, nessa nota de corte mais baixa, foi a Universidade Estadual do Piauí, tá? Em Teresina mesmo, ela 765,69 pontos. É um número baixo para medicina, sim, tá? 34 vagas, 1.662 candidatos. Se você fizer uma comparação, é óbvio que a relação candidato-vaga para a Universidade Estadual do Piauí é muito menor do que a Universidade de Mossoró. Entretanto, aí muita gente fala para mim assim, Roberto, mas eu não consigo, eu moro lá em Pelotas, eu moro no sul do Brasil, eu não vou conseguir ir para lá. Ok, aí a gente vai falar de cada estado, periodicamente, falando de todas as áreas de conhecimento, nós vamos falar sobre tudo de cada estado. Então, por exemplo, se você mora no Rio Grande do Sul, nós vamos falar de todas as universidades do Rio Grande do Sul, as notas de corte, o que você tem que pensar, qual é a melhor instrução para determinado curso, para determinada universidade. Aí, sim, mas você que está aberto a fazer grandes movimentos migratórios, e isso é importante para a geografia, certamente você vai olhar qual a melhor universidade para você. Bom, a melhor opção, candidato vaga, e aí essa relação que eu digo que é importante, você vê que o número é bem pequeno, é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte ela tem uma relação candidato-vaga bem atrativa, tá? 50 vagas, 1.631 candidatos. Sempre é assim? Não. É porque assim, nesse cenário foi isso. Tá? Cada ano você tem um perfil diferente, porque as pessoas vão procurando vagas nas universidades. Antigamente, os vestibulares, e alguns vestibulares ainda fazem isso. Alguns vestibulares faziam o seguinte, pegava, você fazia inscrição e já escolhia a sua área do conhecimento. Então você falou assim, eu quero fazer medicina. Pá! Então, específica é isso. Então você concorria com os caras que iam fazer medicina. Hoje, você concorre com todo mundo. Isso é o mais importante do SISU. Você raciocinar isso. Que você concorre com todo mundo no SISU hoje. Não adianta você chegar para mim e falar assim, Roberto, estou pensando em fazer medicina na Universidade X. Você tem que estar aberto e uma carta na manga para poder fazer essa flexibilidade de cursos superiores, como a medicina, por exemplo, eu posso fazer enfermagem, quero fazer medicina, mas eu posso fazer enfermagem, eu gosto de enfermagem também. Ou seja, sempre isso, porque os números, eles praticamente variam muito pouco. A diferença, por exemplo, vou dar um exemplo simples, de 768 para 765, aí você fala assim, Roberto, são só 3 pontos. Não são 3 pontos, não. É muita gente. Talvez são 30, 40, 50 candidatos na sua frente. A diferença é muito grande. Por isso que quando eu falo para vocês, quando a gente coloca lá nos nossos vídeos, você acerta a questão fácil, você sai na frente desse cara. Na média geral, você sai na frente. E eu digo logo o seguinte, o pessoal que vai fazer medicina, matemática, ciências humanas, é muito importante. Quanto mais você acertar, mais você tiver base nessas duas áreas, porque química, física, biologia, todo mundo vai cruel. Redação, cruel. Então você vai aonde? Que você tem que tirar ponto. Você conseguir ponto, tirar ponto do outro que a gente está colocando. Somente na matemática e nas ciências humanas. Principalmente matemática, tá? Fundamental. Olha só, galera. Olha as maiores notas de corte. Muita gente pensa que são nas universidades grandes, da região sudeste. Esquece, galera. Maiores pontos são na Universidade Federal do Maranhão. Galera, as 3, por quê? Porque eu tenho capital, eu tenho interior, então 3 centros de universitários na Universidade Federal têm as maiores notas do Enem. E eu botei um destaque aí, vocês estão vendo, da UFRJ. Olha a pontuação, e aí essa pontuação mínima para você passar na UFRJ. 813,55, 50 vagas, 2.856 candidatos. Tá? Importante pelo seguinte, olhem bem esse número de candidatos. Tá? Muita gente sai daqui e vai
para uma outra universidade, até no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro. Então, às vezes, tem gente que fala assim, não, Roberto, não tenho nota mesmo, não consegui, e realmente às vezes está com 710. Ah, mas Roberto, 803 para 710, 100 pontos, será que eu consigo? Não consegue, galera, a diferença é muito pouco de um candidato para o outro, tá bom? A diferença é muito pouco. Vamos lá, vamos para a próxima tela, agora vamos para 2020.2, que muita gente fala o seguinte, não, Roberto, 2020.2 de repente vai ser mais fácil. Realmente, a nota de corte é um pouco menor. Você aparece mais universidade com número X de vagas. Entretanto, eu não posso falar para vocês que também vai ser tão fácil assim, tá? A gente tem na medicina um número X de pontuação. Então, não adianta você chegar para mim e falar assim, Roberto, fiquei com 670. Não adianta. A gente tem que ser realista. E para o aluno fazer medicina, e você que está estudando para medicina, muitas vezes fazendo 1, 2, 3 anos, certamente você sabe como é isso. Então você precisa o máximo possível de pontuação. Por quê? Porque a cada ano você tem às vezes uma diferença de décimos. E esse é o principal problema. Bom, olha só, galera. Que interessante. Menor nota de corte já nós mudamos, né? Porque no primeiro SISU foi a Universidade Federal lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora foi uma universidade na Bahia, a Universidade Estadual de Feira de Santana, tá? Ela, nesse segundo semestre, ela disponibilizou 15 vagas. Nota de corte 765. Você viu o seguinte, a diferença é muito pequena, tá? Eu vou voltar lá no anterior, olha só. A diferença lá, 753 para 765. O segundo colocado no primeiro corte foi 765 também, olha lá. Então, galera, no segundo semestre, é importante você analisar o seguinte, opa, calma aí, não é bem assim que a banda toca. Ah, será que vai baixar 40, 50 pontos? Não. Eu acredito, e aí eu estou falando por experiência própria e pelas nossas estatísticas do INEP, que esse ano a nota de corte pode vir menor. Sim, muita gente vai faltar, muita gente, principalmente nas cotas. O pessoal que tem cota, muita gente das escolas públicas não vão fazer o Enem. Então, isso pode ser uma vantagem para vocês. Na ampla concorrência também. Tem muita gente que já deixou de lado o vestibular esse ano. Principalmente com essas mudanças malucas. Fizemos até um vídeo, né, falando sobre todas essas mudanças. Então, olha só. Universidade Estadual de Feira de Santana, 15 vagas, mas o número de candidatos bem significativo, tá? Universidade Federal do Piauí, tá? Em Teresina mesmo, 15 vagas, número menor de candidatos. Universidade do Vale do Parnaíba, no Piauí também, desculpa, 20 vagas, ou seja, e Universidade Federal da Bahia. Essa é um pouco mais conhecida, tá? Com um número maior de vagas, mas um número maior também de candidatos, tá? Então, galera, você está vendo o seguinte, para as notas menores, muita gente fala para mim assim, pô, se eu escolher no Acre, Roberto, será que essa nota é menor? Às vezes não, principalmente porque o Acre dá cota também para universidade, para escolas privadas. Então, ela tem uma cota diferente, o Acre. E, assim, isso favorece aos moradores da região, entendeu? Então, assim, é um pouco mais local. Isso é importante da gente analisar. Mas aquele que está pensando, já pensa assim, olha, Roberto, eu acho que eu vou para um outro estado. Comece a pensar nesses estados, tá? Principalmente na região Nordeste. O Piauí, por exemplo, tem muitas universidades. Não que os outros estados não tenham. Minas Gerais tem bastante universidade. O Rio tem. O Sul do Brasil tem. O Centro-Oeste tem. Entretanto, para a medicina, as notas menores de corte estão nas universidades lá do Nordeste. Tá? Ah, porque são ruins e tal? Não, nada a ver. Não tem nada disso, galera. Nada disso. Na verdade, o que acontece? Muitas vezes é oferta. E a gente sabe muito bem que a concentração populacional está aqui no Centro-Sul. Então, isso favorece o pessoal de lá, favorece as universidades, quando lançam um pouquinho mais de vaga. Maiores notas de corte. Nem preciso falar nada, né? Universidade Federal do Maranhão, de novo. Ou seja, uma universidade muito concorrida também. Para você ver, o Nordeste também tem as maiores notas. Então, assim, a gente tem menores e maiores. Ou seja, então a gente não está questionando qualidade do ensino. Qualidade. Não, a gente não está questionando isso. Está questionando nota. E aí, eu destaquei 2 universidades aqui no Rio de Janeiro. Lembrando novamente, você que está de repente vendo o vídeo agora, começou pelo meio do vídeo, etc. A gente vai falar de cada estado do Brasil
com cada curso. Por exemplo, a gente começou com medicina, mas nós já estamos colocando, tem uma obra aqui do lado, tá terrível. A gente já está colocando, por exemplo, o curso de Direito. Daqui a 2 dias já está entrando o curso de Direito com as notas. E é importante você analisar também. O curso de Direito não tem muita movimentação. Economia tem bastante movimentação. Mas o curso de Direito nem tanto. Medicina tem bastante movimentação. Por isso que nós falamos sobre medicina. Olha só. O FRJ 811 é a menor nota, tá? 50 vagas, 5.988 candidatos, tá? Unirio, olha só a diferença de nota da UFRJ para a Unirio. São 2 universidades federais do Rio de Janeiro. E se você fizer uma comparação com a Universidade Federal da Bahia, que está entre as menores notas, a Unirio está bem próxima. Sei que 10 pontos é muita coisa, mas assim, está com menos candidatos de concorrência. Mas você já viu o seguinte, para o segundo SISU, 780 é uma nota que eu posso concorrer. 780, eu consigo vagas em algumas universidades. Isso é bem importante para ampla concorrência, tá, galera? Lembrando disso, a gente está falando de ampla concorrência. A gente não está falando de qualquer vaga, não. Está falando de ampla concorrência, que é muito mais concorrido e com um nível de dificuldade muito maior. Então, olha só, esses dados são importantes para você começar a analisar o seguinte, opa, calma aí. Quando nós colocarmos aqui os vídeos sobre os estados, e você olhar o seu estado ou o estado que você quiser ir, você vai ver quais são as universidades que têm determinados cursos, e aí, consequentemente, você vai escolher, né? Vou optar por essa universidade. Tenha na manga sempre várias universidades para você tentar, com vários cursos, né? Tipo assim, eu quero medicina, Roberto, mas aqui vocês já viram aqui, eu já falei só aqui de 5, 6, 7 universidades. Tenha várias universidades no seu caderninho anotado para que você possa pegar o seu radar e falar, opa, calma aí, a nota aqui tá boa, e essa aqui eu consigo entrar. Olha, pô, vamos fazer uma logística aqui em casa? Comece a preparar os pais de vocês, comece a preparar a sua identidade. Por quê? Curso de medicina, você sabe quanto é. E outra coisa, que é muito importante também, tá? Muita gente faz transferência. Mas, Roberto, eu comecei agora na Universidade lá Federal do Piauí. Eu consigo trocar para a UFRJ? No primeiro semestre, não. Mas depois, aí você tem que ver como é que é o processo. Muitas vezes é no 4º semestre. Mas, assim, sempre pensando no pior. Mas pode acontecer, sim, de uma transferência. Conheço muitos colegas que fizeram isso. Bom, galera, vamos agora para a galera que está fazendo cota, né? Que vai, como a gente pode falar assim, fazer ou, de uma certa forma, aquela de escolas públicas ou de escola pública e renda, negros. Ou seja, eu tenho inúmeras cotas, várias opções de cotas. Eu até coloquei aí nos slides para que você analise como é que são essas opções de cota. Bom, a gente vai falar aqui, fazer um vídeo só sobre as cotas, como é que são os estados, etc. Isso é para ajudar muito vocês. Mas eu coloquei aqui o número de cotas somente de escola pública, porque tem cotas mais avançadas, com números menores. E aí na escola pública, olha só, em 2021, eu tive a menor nota foi a Universidade Federal de Tocantins, com 739. Se a gente for pensar bem, como eu lá no 2020.1, a nota foi 20 pontos a menos, tá? E é muito, como eu falo para vocês, é muita coisa. É muita gente que pode estar na tua frente com 20 pontos, tá? Não esqueça disso. Depois, novamente, a Universidade Federal lá do Sertão, né, em Mossoró, ela disponibiliza 4 vagas, teve 360 candidatos, até a relação candidato-vagas para a Universidade de Mossoró foi melhor, com número praticamente igual, 739 pontos, assim, é um número considerável. E aí eu fiz um destaque para o maior número de vagas, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, com 34 vagas para 2.234 candidatos. Na verdade, é uma relação boa, porque muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas como é que é essa demanda de cota? Como a demanda de cota ela é diferenciada, às vezes você tem uma vaga para cota tal, 2 vagas para cota tal, 3 para outra, 1,5 para outra, ou seja, fica um pouco mais complexo, tá? Não é fácil, não. Muita gente acha assim, não é fácil. Não é fácil, não. É mais bem complexo essa ideia de cotas. Então, maior número de vagas, Universidade Federal de Minas Gerais. Excelente universidade, hein, galera? Então, preste atenção nisso. Você que está fazendo cota, olha,
Eu sei que de repente tem dificuldade financeira, etc. Mas pense nisso, na relação que eu tenho com candidato vaga. O número é elevado, 779 é um número bem lá em cima. Na verdade, é um número até maior do que a própria ampla concorrência. Mas sempre é importante você analisar isso. Tá? Sempre é importante você analisar. Coloquei o destaque o Rio de Janeiro, como sempre, né? E aí coloquei lá o UFRJ, menor nota 801 para 11 vagas. Unirio 775, um número até bem considerável. E a UF, que me chamou muito a atenção, com 772 pontos, 9 vagas. Lembrando que esses dados eu tirei diretamente do SISU, do site do SISU, do site do MEC. Foram dados que a gente vai filtrando. Existe realmente reclassificação, não esqueça disso. Mas a reclassificação para a medicina é diferente. É pouco em relação a determinados cursos, mas existe. Tá? Esses números podem estar um pouco abaixo, mas assim, é sempre colocar a média. Sabe por quê, galera? Não adianta a gente enganar vocês. Chegar aqui e falar para vocês assim, olha, não, fica tranquilo, 750 você passa, 740 você passa. Calma, eu tenho que mostrar qual é a universidade, qual é a região. E vocês estão vendo assim, olha, região norte, o Tocantins, região nordeste, o centro-sul, que é a região sudeste, Minas Gerais, importante. Mas aqui, olha só, a UF com uma nota 772, uma nota baixa para a universidade que é, assim como a Unirio, que é uma universidade federal também, número bem menor. Claro, eu tenho um número bem menor de vagas. Tudo bem, mas é uma proposta que você tem que analisar. E isso é bem importante para você que vai fazer medicina, tá? Não só cotas, mas ampla concorrência. Bom, vamos lá para agora, né, o nosso último slide, cota 2022. Porque eu quero falar assim, imagina se cota é um número baixo, imagina no segundo semestre. Galera, posso ser sincero para você, o número cai, mas não cai tanto. Lembrando que medicina é um curso muito procurado. A gente vai ver outros cursos aqui depois, nos próximos vídeos, vocês vão ver que não é bem assim não, tá? Nos outros cursos você vai ter, de repente, uma nota de corte um pouco menor, caindo de um período para o outro, uma concorrência para cotas. Medicina é complicado. Bom, para quem fez o SISU, né, se inscreveu no SISU em 2020.2, que foi agora, né, em agosto, conseguiu. Novamente, lembra, vocês já ouviram essa universidade aí, a Universidade Federal do Vale, né, do Delta do Parnaíba, lá no Piauí, uma vaga sem candidatos. 731 a pontuação dela. Caiu uns 7, 8 pontos do que a gente tinha anteriormente, né? E aí você vê como é que é. Segundo lugar, Universidade Federal do Tocantins, uma vaga, 158 candidatos. E eu estou falando, essa cota aqui é cota específica para quem estuda em escola pública, tá? Não tem renda, não tem nada. Escola pública, às vezes você faz um colégio militar, mas você tem uma renda, seu pai foi militar e etc. Você vai concorrer para essa vaga aqui, tá bom? Então é importante. Eu faço Pedro II, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho Pedro II. Faço Cefet de Minas Gerais. Meu pai até tem condições, mas eu tenho que fazer essa vaga aqui. Por quê? Porque aqui é vaga somente de quem estudou em escola pública. Existem outros tipos de vagas com notas de corte menor. Importante disso. Bom, maior número de vagas, o UFRJ. 795. Você vê que a UFRJ não baixa tanto de 800 pontos, mesmo na cota. É difícil, galera, é difícil. Entretanto, se você olhar lá, lembra no primeiro semestre, e aí eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhada, a Unirio, olha lá, 775. Olha a Unirio agora, 769. Ou seja, você pega aquela galera que está ali embaixo, que de repente já passou para outra, esqueceu aqui a Unirio e foi embora, tá? Então, o FRJ 795 a gente já tinha colocado. Unirio 769, número menor, tá? 8 vagas. UF 772. Como eu falei para vocês, galera, a ideia é que a gente faça isso para todos os estados do Brasil, com todos os cursos. A gente começou com medicina para que vocês entendessem como é que é a medicina. A importância de vocês analisarem tudo, colocar isso tudo no papel. Vocês vão ver esse vídeo, vão analisar, vão falar para mim, Roberto, comentar, Roberto, pensei nisso e nisso. Pode mandar suas dúvidas que a gente responde aqui, certamente. Principalmente por quê? Porque o nosso objetivo aqui é fazer com que você esteja na faculdade. Galera, acho que ajudei vocês. Vou tentar falar, como eu falei, eu vou tentar fazer todos esses, começando daqui a pouco, mais 2 dias a gente tem direito, depois e assim sucessivamente. Mas o que vocês preferirem, coloquem aqui nos comentários. Mas não esqueça, galera, se inscreva,
dê lá o joinha pra gente, ative lá o sininho, dê essa moral, compartilha o nosso vídeo, fala lá pro colega, pô, Roberto, aí, o vídeo do Roberto tá show de bola, certo? Pô, tá dando dicas excelentes. Aproveita isso para a gente crescer e trazer mais informações para vocês. Galera, foi um prazer enorme estar aqui e acredito que isso possa ajudar bastante vocês na questão do vestibular. Um abraço a todos, galera. E o que a gente pode fazer para vocês é isso, é trazer mais informação, mais dicas para que vocês passem na universidade e sejam futuros médicos. Podem me atender lá no futuro, tá? Valeu, galera. Um abraço.